Osmar, você tem um jeito muito especial de ler a Bíblia, que traz para perto da gente essa leitura, humaniza um pouco essas personagens, né? E Uhum, você costuma falar sobre isso como biografia, a uhum, gente olhar para a biografia dessas personagens. Como é que é uhum. esse olhar? Como é que lê a Bíblia desse jeito? Bom, a revelação de Deus, aquilo que a gente conhece como teologia, não é acadêmica, não é racional. Na realidade, a revelação de Deus se dá no contexto da vida humana tal como ela é, no cotidiano, na experiência existencial de pessoas como eu e você, na experiência familiar, cultural, social, espiritual. Então, da mesma forma, assim, Deus se revela também a nós, naquilo que acontece conosco, no dia a dia. Então, tal como os personagens da Bíblia, nós percorremos um caminho que necessita de uma memória, de uma história, uma percepção mais profunda da visitação de Deus que deixa marcas, deixa marcos, né, na nossa cronologia, na nossa vida. Então, as biografias da Bíblia oferecem esses insights para que a gente possa também perceber nas nossas existências o itinerário espiritual, esses marcos, esses eventos que aconteceram na nossa história, na nossa biografia, como expressões onde Deus se revela, contexto onde Deus se revela. Então, nesse sentido, os personagens da Bíblia são universais. Eles representam cada um de nós. Nós podemos entrar na pele deles e, tal como Deus falou com eles, ele fala conosco. Mas a gente precisa entrar nessa história, precisa perceber a revelação de Deus nos meandros, nos cotidianos da nossa vida. Então, cada vez que a gente lê a Bíblia identificado com os sentimentos e com as experiências do personagem da Bíblia, Deus fala conosco como falou com ele. Então, assim, a nossa vida é como barro nas mãos do oleiro, né? Então, nossa biografia não é uma sucessão de eventos desconexos fora do controle, mas, ao contrário, revela uma mão que dirige, que cuida, que molda e que nos dá mais perto de Deus. Então, é essa a ideia de ler a Bíblia com a nossa biografia e relacionar isso com a biografia dos seus personagens, né? Então, você diria que qualquer um que olhar para a sua vida, olhar para trás, consegue identificar essa mão Claro, conduzindo, dirigindo em episódios que claro. parecem aleatórios e desconexos, mas a hora que a gente olha para trás faz É, sentido, né? é a mesma ideia com a história humana. Então, tem uma história que é cronológica, tem uma história que conta dos impérios, das guerras, mas tem também uma história, a partir do andar de cima, que é um Deus conduzindo a história da humanidade. Então, assim, a ideia é que Deus age no concreto. A teologia não é uma coisa fora da nossa existência abstrata, né? E então, assim, por exemplo, a gente percebe isso claramente na Bíblia, que a Bíblia é um livro de memórias. Assim, se eu não tenho memória, não conheço a minha memória, a minha história, eu não tenho futuro, porque eu posso aprender muito da história humana, da história da revelação das Escrituras, da minha história. Eu preciso conhecer isso. Ou seja, por isso que tem na Bíblia genealogias, por isso que tem na Bíblia mais, eu não sei quantas vezes, mas talvez uma centena, de vezes em que Deus da Bíblia é chamado de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, da cronologia, dos seus antepassados. É uma revelação que vai se misturando com a vida das pessoas. E aí a gente lê nos Salmos, então, alguns Salmos que Davi não conta que estava numa caverna com medo de Saul, mas o Salmo diz lá em cima, o dia que... E aí ele conta com metáforas do que estava acontecendo com ele. Então, nos meus dias de perseguição, meus dias maus, também eu posso me associar a Davi, ler o que ele escreveu, sentir o que ele sentiu e ver a mão de Deus também me conduzindo nesse momento. Então, é essa a ideia. É a nuvem de testemunhas, né, Osmar? É o meu testemunho, exatamente. Osmar, agora você usou... Então, daí os... Pois não, pode falar.
Não, continua aí. Não. Não, assim, essa ideia também na Igreja Católica dos santos, né? É, Que nos inspiram com as suas histórias, com a sua dedicação, com o seu compromisso, com vidas que são vidas humanas reais, com sofrimento, com perda, com realização, enfim. Osmar, você usou uma palavra chave aí, que é Hum. itinerário espiritual, Uhum. que dá a sensação de que é como se fosse um ônibus que vai passar por esses pontos, né? Uhum. Ele Uhum. está no itinerário dele, ele vai passar. Então, Uhum. daria para dizer que tem alguns pontos pelos quais todo mundo vai passar? Mas esses pontos não é um itinerário fixo. A gente passa por esses pontos e quando a gente ressignifica, quando a gente percebe o que aconteceu, a gente corrige a rota. Não. O tempo todo, o itinerário tem correção de rota, não é um itinerário. Então, você tem que parar para ver, é esse o caminho? Por aqui que eu vou mesmo? O que Deus está me falando? Como é que está acontecendo comigo? E aí eu corrijo. Uhum. Ou seja, a vida, essa correção de rotas, que eu chamo de correção de rotas, na realidade são pequenas conversões que eu vou tendo a partir de uma primeira conversão que eu tive. Ou seja, o itinerário espiritual é um itinerário de várias conversões, de várias correções de rota. E se eu não percebo, eu não faço as coisas, daí eu fico no mesmo itinerário. E o itinerário possível para o homem que não discerne a mão de Deus é a destruição, é o pecado, enfim, vai se dar mal, vai desandar, né? Então, e aí, conforme eu visito essas coisas, eu posso ressignificar. Por exemplo, Paulo diz assim que tinha um espinho na carne. A gente não sabe muito bem o que é isso, né? Possivelmente, os comentaristas dizem que era uma doença ocular e tinha um aspecto muito repugnante, estava perdendo o olho, não sei. Então, alguns indícios nas cartas dá para inferir isso. Uhum. Mas aquilo que era um espinho na carne, que o atormentava e que o diabo usava, né? Interessante estratégia do diabo, um padrão milenar, quase que infalível, que consiste em produzir, por meio do sofrimento, um coração ingrato, ressentido, rancoroso, amargurado, revoltado, rebelde, com sentimentos de abandono, de rejeição, de vitimização. Então, Paulo está sendo tentado nessa hora porque o diabo está acusando ele, né? Mas aí, quando cai a ficha, quando ele ressignifica, quando ele percebe, diz assim, não, para que eu não me engrandecesse nas minhas revelações, Deus colocou esse espinho na carne para eu abaixar a bola e me manter humilde. Então, esse espinho na carne, que é um sofrimento, é ressignificado no sentido de que é uma gloriosa providência de Deus para me manter humilde, senão eu ia me achar mesmo. Então, isso acontece com a nossa história. Quando eu revisito essas situações, esses espinhos na carne, não somente eu ressignifico, mas como eu aceito a minha porção de sofrimento, a dificuldade que eu tenho, a precariedade, como algo que Deus está usando em meu favor. Então, essa é a ideia também de olhar a biografia. Sensacional. Você deu aí o exemplo de Paulo, tem exemplos do Antigo e do Novo Testamento que dá para usar, né? Tem, Toda personagem eu posso usar para tem, para olhar para mim mesmo, né? tem, é verdade. Por exemplo, Samuel, Jacó, mesmo Paulo. Assim, tem biografias que são biografias extensas, que vão do nascimento até a morte, né? Hum. Tipo Jacó, tipo Moisés. E aí você percebe um itinerário espiritual de amadurecimento. Então, por exemplo, na vida de Salomão, você tem o Salomão jovem, que escreve em Cantares. Você tem o Salomão mais velho, mais sábio, que escreve Provérbios. E depois, finalmente, na sua velhice, desencantado, desiludido, ele escreve o Eclesiastes. Então, você vai percebendo isso. O João, né? João, assim, quem é João quando ele pede para descer fogo na Samaria? E quem é João encostado no peito de Jesus? E quem é João aos pés da cruz? Quando Jesus diz, ó, toma essa mulher como tua mãe. E quem é João na ilha de Patmos quando ele vê o céu se abrir? Então, você vai percebendo nesses itinerários momentos de vida que são muito, muito parecidos conosco. Eu estou com raiva, quero mandar todo mundo às fábricas.
manda fogo do céu, destrói, ressentido, vingativo. Mas olha que eu estou encostado no peito de Jesus, né? No cenáculo. E tem horas que eu estou... Jesus me chama e fala, ó, eu vou te dar uma vocação, você vai cuidar dessa mulher. Ou então, no momento de crise, como João em Patmos, que a igreja está sendo perseguida e perdeu os amigos, várias pessoas foram presas, etc. Ele vê o céu se abrir e vê o cordeiro no trono. Então, como é que você faz essas relações daquilo que aconteceu com o homem de Deus com a tua própria história, com os teus sentimentos que está experimentando naquele dia e perceber como Deus agiu e como você pode encontrar Deus na hora da raiva, na hora da perseguição, do sofrimento, na hora que você está meio perdido, ele te indica um caminho. Ou então esse colo de Deus em algum momento da sua vida que você precisa reclinar no peito de Jesus e descansar. Então, são experiências que esses homens tiveram que a gente pode ter. Semelhantemente, outras experiências que os homens tiveram, que eu considero que a gente pode ter, é a visão divina. Jacó vê uma escada, né? João vê um cordeiro no trono. Isso também é possível, mas eu diria que é um nível mais profundo, mais avançado da espiritualidade. Osmar, você... Então, ou seja, a palavra não está presa num contexto histórico e no tempo. Ela não acontece lá em 2000 anos atrás, só para aquele homem. Ela acontece hoje, ela se atualiza. Então, eu posso também ver o Cordeiro sentado no trono. Mas, para isso, eu preciso experimentar um profundo arrependimento e uma profunda compulsão assim, de coração, coração estressalhado, assim, sem esperança, sem saída. Daí ele permite que eu veja. Então, não se pode... E não se pode também reproduzir isso com técnicas. Vai acontecendo na vida, você vai ficando mais esperto para ver o que a gente não vê, o invisível, né? Não atentando para as coisas que se veem, mas para que não se veem, que estão aí, que a gente não vê. E aí ter essas percepções também no cotidiano. Não para contar para alguém, né? Até porque Paulo teve uma dessas experiências no terceiro céu e falou, mas não contar nada para ninguém. Então, tchau. Esqueçam, não vamos tocar mais nesse assunto. Você costuma falar que a gente é chamado para ser original, né? Como é que é essa relação da gente se enxergar na personagem e entender que a gente passa coisas parecidas e, ao mesmo tempo, essa vocação para ser algo original de Deus? É porque eles são originais, né? Eles são originais. Então, assim, a grande questão da originalidade é que eu preciso abrir mão daquilo que me dá segurança, que são as técnicas, são os programas, são os métodos humanos, religiosos. E eu não sei fazer isso, né? E principalmente no meio evangélico tem muita técnica, tudo muito coreografado, muito estereotipado, muito parecido, muito com as apostilas, com os manuais, com os dogmas, é tudo muito... Então, não tem muita flexibilidade para eu ser quem eu sou, um original, e não uma cópia, um xerox igual a todo mundo. Então, tem uma diferença grande entre ser prosélito e ser discípulo. O prosélito é uma cópia. O discípulo é um original. Né? Então, e a originalidade tem a ver com uma identidade profunda que eu posso imprimir naquilo que eu faço. É o meu jeito. Ele é único. Então, e a gente fica imitando as outras pessoas, né? Fica copiando, fica... Isso é terrível. Então, esse olhar para as biografias, ele me encoraja a ir abrindo mão de algumas coisas que ainda me amarram, e experimentar algo novo de Deus na minha vida, é isso? Claro. Claro, porque daí eu posso percorrer a minha história, a minha biografia, assim, no sentido de quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E perceber essa mão de Deus como um fio condutor na minha vida, desde que eu nasci. Uhum. O salmista começa dizendo, seus olhos viram a substância ainda informe, quando no oculto eu fui entretecido, como nas profundezas da terra. Então, Deus estava ali dizendo sim para mim, ainda quando o óvulo da minha mãe estava sendo fertilizado pelo meu pai, naquele momento. Então, isso traz uma gratidão muito grande aos meus pais. Eu não estou aqui como assim, eu tenho uma dívida de gratidão
enorme na minha história. Meus pais, mas meus avós também, os meus ancestrais, e aí todo o meu pediatra, a minha professora, tudo, a gente não valoriza essa história. Mas também tem muito trauma, tem muita coisa mal resolvida que eu preciso olhar. Esses traumas, a gente olha, eles vão ser perceptíveis na hora da tribulação, da prova. E tribulação é do latim uma peneira para separar a palha do trigo. Então, a tribulação nada mais é da percepção de que eu arrasto pela vida uma carroça imensa de palha. Mas eu preciso encontrar o grão. E esse é um trabalho de uma agenda interna que eu tenho que fazer. Para separar a semente, o grão que nutre, que gera vida, que propicia saciar minha fome, e a palha que só ocupa lugar, faz volume e só atrapalha a jornada. Então, é desembaraçando todo o peso. Então, tem que ter uma agenda interna, assim, o tempo todo, pensar a minha história, pensar a minha vida, à luz da história e da vida dos santos e do Novo e do Antigo Testamento. Osmar, eu sei que parte disso tudo você desenvolveu ao longo da sua trajetória, do seu ministério, desse olhar, e outra parte foi muita influência do seu mentor, né, do Hans Burke. Sim. Como é que foi isso? Na realidade, o Hans Burke desenvolveu uma oficina que ele fazia, que durava um mês, e era numa aldeia nos Alpes italianos da Suíça, lá na fronteira com a Itália, que ele descobriu uma aldeia completamente decaída, em ruínas, e foi reconstruindo e fez lá um centro de retiros. Essa aldeia, que chama Rasa, só podia chegar lá de teleférico. Então não tinha carro, não tinha nada. Naquele tempo nem tinha internet, não tinha nada. E ali, então, ele reunia... O Hans Buch, ele foi um assessor de treinamento internacional da ABU, da ABU Mundial. E ali, então, ele viajou o mundo inteiro. Então, ele reunia ali 20 pessoas de várias nacionalidades para um seminário de revisão de vida, que ele chamava, que era Lexio Divina, e escrever a biografia e aprender com a história da Bíblia e a história nossa. E era um mês que a gente ficava ali, tinha muito silêncio, etc. Eu fui 6 vezes ali. E assim, sendo que as 2 últimas vezes eu já era um tipo de um... Eu ajudava ele, né? Às vezes saía, eu dirigia o grupo, ele pedia, então fazia, dava uma supervisão, conversava com ele. Ele veio ao Brasil também muitas vezes, sentou comigo, onde eu dirigi o seminário de revisão de vida, depois ele me dava uma supervisão. Então, aprendi muito com esse homem. E aí, por conta disso, eu comecei a fazer uma oficina de revisão de vida aqui no Brasil, com duração de 6 dias, porque um mês é impossível, né? Seria o ideal. Quem sabe um dia eu posso sonhar fazer isso, pegar um grupo e ficar um mês assim numa montanha, sem pressa, com silêncio. Mas e ali então ele usava não somente aquilo que ele aprendeu, assim, não sei, ele andou com o Anselmo Grum, ele andou mais com o Anselmo Grum, talvez ele tenha aprendido essas coisas. Tinha a liturgia das horas, tinha hora para tudo, tinha assim, se ia disciplinando o teu dia, né? Marcando. E a gente fazia a Lexio Divina de manhã e escrevia a biografia à tarde, e ia entrando. E cada vez que eu fiz, eu fui descobrindo um aspecto da minha história. Então, de maneira que, assim, se reconciliar com a história é fundamental. Desconhecer a história é ruim. E brigar com a história é pior ainda. Então, se reconciliar com essa história, com quem eu sou, né? Com tudo que aconteceu comigo ao longo da vida. Os eventos mais marcantes, tanto os ruins como os bons. Tá bom. Estou em paz com quem eu sou. E com o meu lugar no mundo, meu lugar na família, o meu tamanho, enfim. E com o que eu faço. Então, essa oficina que você faz
de uma semana a gente não está podendo fazer por conta da pandemia, mas você trouxe essa proposta da gente fazer uma oficina online, Vai muito mais ser. curta, muito mais É. direcionada. Como é que vai ser essa oficina online? Bom, essa oficina é talvez para sentir um pouco o gosto dessas coisas que eu estou falando e começar a fazer contato Uhum. com a Bíblia como um livro de biografias e a minha vida como uma biografia, e tanto uma como outra é onde Deus aí se coloca e vai acontecendo, né, as coisas. Legal. Então, Eu nós vamos, aprendendo com os eventos da minha vida, aprendendo com os eventos da vida dos personagens da Bíblia. então, nós vamos ter 3 encontros nessa oficina. Cada encontro você vai trazer uma personagem que vai dar É. para a gente se enxergar nela. Eu não sei ainda quais são os personagens, eu estou ainda matutando aqui, mais para frente eu vou saber, porque, como eu disse, não dá para trazer a experiência do revisão de vida retiro, onde a gente tem silêncio, tem jardim, está no mosteiro, etc., para aqui para o Zoom, não dá. Então, esquece. Eu vou baixar bastante minha expectativa e não quero criar nenhuma expectativa grande. Vai Uhum. ser mais ou menos uma nova forma de ler a Bíblia. Talvez alguém já leia assim, né? Mas um jeito de ler a Bíblia que eu acho importante e de percepção da minha história, que eu acho importante também. Então, eu vou dar uma pinceladinha nisso. E aí tem pouca bibliografia sobre isso, infelizmente. Acho que tem um livro só que eu encontrei uma vez, que depois eu posso dar em inglês. Porque o Hans Buch era um original. Uhum. E quando ele disse assim, escuta, você não vai escrever um livro com essas coisas? Ele falou, não, eu estou escrevendo vários livros vivos, várias cartas vivas. Achei lindo isso. Graças a Deus. Um homem muito sábio assim, no nosso tempo. Tive a oportunidade de conviver com ele, foi fantástico. Osmar, muito obrigado. A gente Foi um vai prazer. sugerir, então, para quem nos assiste, você pode já experimentar esse tipo de leitura na sua casa, com a sua Bíblia, de explorar essas personagens, né? Olhar para essas biografias de forma atenta, mas fica aí o convite para você participar também dessa oficina sobre biografia e espiritualidade. Vão ser 3 encontros pelo Zoom, no sábado de manhã. E aí o Osmar está preparando o que que vai acontecer. Tá bom. É isso aí. Muito obrigado, Osmar. Um É um abraço. prazer falar sempre com você, Guilherme. Muito prazer. E até lá, então. Até, se Deus quiser.